E aí, fiéis telespectadores do Régua do Mundo. Pera aí, deixa eu fechar a janela. Monark demitido do Flow! Monark demitido do Flow. Caralho, vocês viram isso, bicho? Que doideira. Comecei a receber umas notícias, assim, do vídeo bizarro, né? Do corte. Aí você perguntou pra mim se eu tinha visto, eu falei, sim, um absurdo. É, que não, tá acontecendo. você tava sabendo, do que tinha acontecido, mas você não tinha visto o corte. Não, eu não tinha visto. Eu tinha Você tava sabendo que deu uma merda. Isso. Falei, nossa, que é isso? Eu não tinha tava entendido sabendo ainda. nada. Eu tava... Bom, foi de tarde que explodiu as notícias. E aí foi quando eu vi o trechinho. E aí, tipo, caralho, que porra é essa, né? E aí o meu irmão também já mandou na mesma hora. Falou, caralho, faz vídeo sobre isso. Aí já tava... outros canais lançando vídeo sobre isso. E notícia em todos os portais. Aí já era de noite, né? A gente tava fazendo a janta. A gente vai fazer alguma coisa pra comer. A gente sempre... põe alguma coisa pra passar no YouTube, deixa passando no YouTubeira. E aí tava lá, Flow ao vivo, não lembro qual era o título, mas era assim, Flow ao vivo e pá. E aí tava os caras lá. Eu falei, caralho, que será que é isso? Porque tinha saído a notícia que o Flow ia acabar. Eu lembro de ter lido isso em alguns lugares, tipo, Flow vai acabar. Aí eu falei, porra, será que eles vão comunicar que o Flow vai acabar, né? Bizarro. E aí a gente colocou no ao vivo, e por acaso... a gente pegou esse último Flow, que foi o Monark e o Igor com o André... Putz, o sobrenome dele é difícil. Mas o professor lá, especialista no assunto de ciência política, ele é especialista no conflito Israel-Palestina, se eu não me engano. E aí assistimos, foi tenso. Dá pra sentir a tensidão da conversa, tipo, o clima pesado da conversa. Porque, mano, que merda gigantesca, né? O Igor, tipo, meio... quase chorando, assim. O Monarca com aquela cara de Pokémon fudido dele que ele ficou o programa inteiro. Aí eu fui ver hoje, aquele vídeo inteiro. Não terminei de ver, mas eu vi mais uns 15, 20 minutos desse programa com o professor. Muito bom. Professor sensacional. Dando aula, né? Sensacional, o cara é muito bom. Ele já tinha ido em outros podcasts. Acho que eu já tinha visto o corte dele, mas nunca tinha prestado devida atenção. Agora eu entro nas reflexões. Tudo isso me fez refletir. Acho que a principal reflexão que fica foi um estopim de uma coisa que já estava clara há muito tempo no Monark. Eita, nós. Essa bandeira que o Monark pegou para ser o maior representante do Brasil da liberdade de expressão, ela é muito idiota. E era uma coisa que ele já vem... É que, assim, muda sempre o exemplo que ele usa, né? Que ele já tinha sido cancelado lá na treta do iFood, com o exemplo do posso ter uma opinião racista. No fundo, a raiz do problema é exatamente a mesma. É o raciocínio infantil de 12 anos de achar que liberdade de expressão total, você pode falar o que você quiser. Não. Qualquer pessoa que para pra pensar 2 minutos sabe que não. A gente tem vídeo de argumento quarta série, coloca o card aí. É muito tosco esse negócio, esse argumento. E é um negócio tão antigo. E assim, o Monark fica de... Não é bode expiatório, mas ele fica de satélite de todas as maluquices e cancelamentos do Flow, sendo que o Igor já deixou claro em vários outros episódios, porque eu já vi vários outros episódios do Flow, e sempre meio que permeia, sempre em algum momento eles lançam esse assuntinho de liberdade de expressão, e o Igor concorda. Não, tudo bem, eu não vou colocar isso na conta dele, que ele concordaria com aquela afirmação específica sobre o nazismo. Mas, pra mim, nesse caso específico ter sido sobre o nazismo, é meio que, dessa vez foi sobre o nazismo, mas poderia ter sido qualquer outro absurdo. Porque é isso que esse bando de idiota que vai até o último limite da liberdade de expressão, é isso a consequência óbvia. É óbvio que o Estado tem que intervir. Assim, não tem como ser mais óbvio que o Estado tem que intervir. Não só nessas situações, em várias outras. E eles têm essa... Eu não sei que quinta serice deles, essa de liberal pra lá, sociedade civil, essas coisas de papinho de ANCAP, NFTzista, que não faz o menor sentido. É só quando você tem até 14 anos pra acreditar que
o mundo anarcocapitalista pode existir. Depois de 14, você já não tem mais desculpa. Não Sabe o quer? que eu ia falar? Não sei se você já sabe dessa informação também. Qual a informação? Mas Vai o aparecer no Adrilles, vídeo. ele Pode fez deixar. Eu vi. Mas eu vi. comentou sobre. Não, Não, ainda ainda não. A característica é a mesma. 2 imbecis que parece que não saíram dos 15 anos. E esse tipo de O Adrilles gente, é pior. eles nunca poderiam estar à frente de um meio de comunicação. É. Só que eles vendem mais, porque falar atrocidade gera muito mais audiência. Só que nesse nível, aí dá problema, né? O Monark, eu colocaria ele mais numa seara de realmente um mongolão que teve uma ascensão muito grande, muito rápido e não tem a menor condição de corresponder à responsabilidade atual. De comunicador que ele é, ou que ele era, no Flow. A menor condição. Não, Não, menor. depois também vira uns bebês gigantes aí. Mas não tem. A criança de 29 Não. anos. Eu não tô tirando a né? responsabilidade da imbecilidade que ele fez. Não é isso que eu tô falando. Ele tem que sofrer todas as consequências. Mas. É isso. Sem noção da responsabilidade, sem noção do que ele tá falando. Quando você vira apresentador do maior podcast do Tem que ter país, responsabilidade. não dá, né? Pra ficar falando essas imbecilidades. Só pra fechar no que eu acho de diferença, o Adrilles, eu colocaria ele numa parte mais de mau caratismo. Ele é podre. Tudo que você não extrai nada de bom dali. Ele é o puro suco da podridão. Eu vou deixar com isso. Não tem muito mais o que perder tempo com aquele lixo, não. Aquele negócio lá do Monark fazer pelo menos um favor pra mostrar o quão imbecil são os liberais. Vai falar ou não vai? Vou falar. Bom, se for ver de tudo isso, igual, como que é? O Vitor mandou no WhatsApp um print do Matuê falando assim: Monark, puta que pariu, você fica manchando a imagem de todos os maconheiros do Brasil, para de fumar maconha, pelo amor de Deus. Foi uma coisa assim. Foi. E ele faz isso pelos liberais também. Então, assim, se tem uma coisa que dá pra tirar de bom, é uma piada aqui, viu, gente? Só pra deixar claro. É que pelo menos ele deixa caricato. E eu não digo nem que ele mancha, porque liberal é isso aí mesmo. Ele mancha pra gente que entende o quão patético é o liberalismo. Mas entre eles, assim, ninguém... Igual outro texto que eu vi também. Nenhum liberal vai sair agora em apoio ao Monark. Porque o mundo tá contra. E perdeu todos os patrocínios, todas as marcas, todas as instituições. Porque o nazismo é um assunto, como que chama? Ponto pacífico. Não tem um contraponto, o nazismo. Não tem mas se for ver... Não tem, é ponto pacífico. Todas as instituições, qualquer passada de pano, você vai sofrer com as consequências legais e sociais e civis, todas. Porque não tem, ninguém. Só que a verdade que eu sei, e todo mundo sabe, só que todo mundo finge que não sabe, é que liberal é isso aí. O Monark é só o silent protector dos liberais aqui, ó. Eu vou segurar tudo. Pelo menos é isso que eu quis dizer com o trabalho sujo que ele fez. Fica caricato com o exemplo do nazismo. Porque aí já, tá vendo? Até onde chega? É isso aí que chega. Mas a minha crítica é de muito antes. Não precisa chegar tanto, não precisa um exemplo tão extremo. Muito antes dessa ideologia liberal ou de liberdade de expressão irrestrita, ela já, se você para pra pensar assim, ó, 2 minutos e meio a 2 minutos e 40 sobre isso, você já sabe que não tem como uma sociedade existir com essa liberdade de todo mundo. É a famosa, o pêndulo de liberdade versus igualdade, né? Sempre entra nisso. Quem quer a liberdade no 100%, a igualdade vai ir pro 0. E sempre quem vai querer liberdade é quem tem privilégio. Quem vai querer liberdade é quem tem dinheiro, quem vai querer liberdade é quem já é protegido pelo establishment. É essa que é a pessoa que, não, liberdade para todos, blá blá blá. Com aquele papo de, mas como o Estado quer saber o que é melhor para as pessoas? Não, tem coisa que é óbvio que é melhor para as pessoas. Comentário também que o mandato do Kim já tá sendo cassado. Nossa, mas sim. ele não vai ser julgado porque ele tem foro privilegiado. Só que ele defende em várias oportunidades que não tem que ter foro privilegiado. E se ele... Mas vai usar. Vai. Eu não sabia que o mandato dele tava sendo cassado. Eu vi. Era o Monark e o Kim contra a Tabata. Não, eu vi, a Você Tabata acha falando, que o "Meu partido Deus, vocês nazista estão tinha falando que ter isso sido mesmo?" legal na Alemanha? Ele fala, acho. É isso, é essa frase. Exatamente essa. Mano, MBL, eu não tenho... Eu tenho uma pauta anotada há muito tempo, que... Aliás, o título da pauta é MBL, a eterna quinta série. MBL, essa galera aí, é isso. A questão é que o Monark dessa vez ele extrapolou um nível
que, assim, é inaceitável, mas o tempo inteiro ele fala bobagem e o povo bate palma. A questão é que dessa vez ele passou de um ponto que as empresas estão cancelando ele. Porque o povo não. O povo eu acho que concorda com ele. Nem todo mundo. Uma parcela. Não, tem bastante gente que concorda mesmo. Tem muita gente que concorda. Tem. O mais triste de tudo é que dá pra ver claramente... Eu vi o vídeo de Monark pedindo desculpa. Eu vi o flow do que teoricamente é o último flow do Monark também. Vi outras coisas sobre isso. E ele claramente, ele tá arrependido do que ele falou, do jeito que ele falou. E do exemplo que ele escolheu. Essa parte é verdade dele. Porque assim, pra qualquer pessoa que já assistiu vários episódios ou vários cortes, vê a parada do Monark. E não era isso, de fato, do nazismo. Mas esse não é o ponto. O triste de tudo é que ele não entendeu o porquê ele tá errado. Ele continua nessa do... mas eu acho que as pessoas podem falar o que elas quiserem. Por mais burro que elas sejam, elas podem ser burras. Elas têm o direito de ser burras. Não. Entendeu? Isso ele não mudou. E digo mais. O Igor concorda em número, gênero e grau com esse argumento da liberdade de expressão irrestrita. Infelizmente. Ele só é 10 vezes mais inteligente comercialmente falando. E eles tinham uma dinâmica ali também, né? Do Igor ser o sensato e o Monark ser o maluco. Sim. Então o Igor meio que deixava pro Monark e meio que sobrava pra ele. Eu acho que a gente não pode perder a oportunidade, claro. O programa com o André, recomendo pra todo mundo assistir. E ele aborda, justamente por ter a especialidade dele, ele aborda toda a complexidade do tema e o porquê não pode ser banalizado esse assunto. E assistam lá. Mas a gente não pode deixar a grandiosidade do exemplo específico que é nazismo, que tomou conta de um assunto onde a raiz não é essa. A burrice está no liberalismo. Eu vou bater nessa tecla. Porque assim, hoje o exemplo foi o nazismo. Se a gente achar que o problema foi só porque foi falado de nazismo, amanhã é outra coisa. Assim como foi o racismo. Antes tinha sido racismo. E aí depois vai ser com LGBT ou com qualquer outra coisa. Esse é o ponto que não pode deixar passar. Que eu acho que se pelo menos uma pessoa que tinha tendências a concordar com essas pautas liberais, para usar isso de exemplo e parar para pensar no quão idiota e infantil é você achar que as pessoas podem falar o que elas quiserem ou se organizar da forma que elas quiserem. Tem várias coisas que eu queria citar. Que assim, é só você... Eu não digo estudar, porque estudar parece que você tem que sentar e ler. É só você se informar um pouquinho. Tipo, as pessoas não têm nada de referência, porque é um assunto que já tá tão batido. Todo mundo já tá cansado de saber do paradoxo da tolerância, que você não pode tolerar o intolerante, porque a partir do momento que você tolera o intolerante, ele come o próprio rabo. O intolerante, ele não tolera mais ninguém. Então, pra você ser tolerante com todo o resto, você tem que ser intolerante só com o intolerante. Deu pra entender o que eu tô falando? Isso, entendeu? Já é um negócio batidaço. Como que nego tá batendo nessa tecla ainda? E aí quer usar... uma outra coisa que o Monark quis usar de exemplo, mas assim, ele tava tão fodido que ele não conseguiu ir a fundo, mas ele já usou várias outras vezes. Usar os Estados Unidos como exemplo de, eles estão acostumados com uma maior liberdade de expressão, a gente que não tá, a nossa cultura que não tá. Usar aquela bosta daquele lugar como exemplo de alguma coisa. Aquilo, como se aquilo fosse avanço. Eles estão atrasados, aquilo não é avanço, aquilo é atraso. O Luiz e Gino, uma coisa que eu já falei em outros vídeos, mas vou falar mais uma vez, ele definiu os Estados Unidos da América com uma síntese perfeita. Um lugar desagradável. 1 milhão de defeitos culturais que vocês querem falar assim, porque lá, liberdade de expressão, pois é, e aí tem passeata de Ku Klux Klan. Esse é o ponto? Não entendi. Tanto do Monark quanto do Adrilles, podia dar uma contextualizadinha do que aconteceu. A Adrilles é um comentarista lá da Jovem Clã, né? Ele tava num programa, eu só vi corte também, não vi o programa inteiro. E ele era tinha 2 caras que fazendo comentário e o apresentador do programa. E aí no finalzinho do programa, ele tá falando um monte de idiotice, falando que acontece tudo isso com o nazismo, que matou, sei lá, ele fala o número, mas o comunismo aí ele fala outro número, que matou tanto, isso ninguém fala, isso é liberado, isso não sei o quê. Ele faz uma analogia que também, eu tenho até preguiça de explicar o porquê não tem cabimento. Também a pessoa que acha que é equivalente,
não vai ser eu que vou explicar e que aquela pessoa vai entender, né? Não vai. Se você quer continuar aí achando que Lula e Bolsonaro são a mesma fase da mesma moeda, tudo bem, é isso que você quer? Morra burro. Amo todos, melhorem. É a mesma coisa que fala assim, comunismo e nazismo, blá blá blá, isso aqui matou tanto, isso aqui matou tanto. Júlia, se tiver algum comentário você pode fazer, tá? Não, o Juba não comenta não, porque ele vai comentar besteirada. Eu não posso fazer nenhum comentário? Sem então, comentar. Tá acabando o vídeo. Não, tô tá brincando, bom, pode comentar sim, Juba. E como que fica? E aí, no final desse programa aí, ele tá falando essas idiotices e o apresentador fala, tá bom, Adriles, temos que encerrar, alguma coisa do tipo. E aí o Adriles faz o levanta a mão lá, sinal nazista, dá uma risadinha assim, faz o sinal nazista e volta. Fica meio assim, meio envergonhado, pá, dá uma risadinha. A cara do apresentador é impagável. Ele olha aquilo, ele tipo olha pra baixo, numa decepção tão grande, mas tão grande. Aí ele, Adriles, surreal. É a única coisa que ele fala, dá pra ver. Eu gosto do Monark. De depois falar, eu dei um tchauzinho. Se despedindo do programa. Não, claramente não é. Claramente não é. É igual aquele cara lá do governo Bolsonaro que fez aquele símbolo white, sei lá o que, ao contrário. White Power. White Power. São uns cornos que depois falam, nossa, tava ajustando o terno, tava dando um tchauzinho. Não, e o pior é que esses caras, eles são uns bosta. Porque você não quer fazer sinalzinho nazista? Banca. Ué, banca. Vocês não são os machão, white power, blá blá blá, banca. Os caras fazem escondidinho ainda. Vai tomar no cu, tio. Vocês são uns bosta, o lixo, escória da humanidade. Tudo de pior é pouco. Deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Comenta o que você acha. Comenta o que você acha. Estude pra não virar liberal da internet. É isso aí. Tchau. Falou.